O Supremo Tribunal Federal fez hoje mais audiências com testemunhas daquela ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado depois da eleição presidencial de 2022. Os depoentes eles foram indicados pela defesa de Anderson Torres. Você deve lembrar que ele é o ex-ministro da Justiça e também Segurança Pública do governo do ex-presidente Bolsonaro. Bora para Brasília, então, falar com a repórter Ruth Moraes, do Portal R7, que acompanha os detalhes, chega também com a sua apuração. Quem foram essas testemunhas ouvidas e, de fato, além disso, quais são os destaques, né, Ruth? Ontem a gente trouxe um pouquinho daquilo que aconteceu, mas vamos olhar, então, para esses últimos depoimentos. Boa noite para você. Boa noite para você, Algarte, e para todos que nos acompanham. O Supremo Tribunal Federal ouviu hoje 5 testemunhas indicadas pela defesa do ex-ministro Anderson Torres no âmbito dessa ação sobre a tentativa de golpe de Estado. Entre essas testemunhas estavam o ex-diretor da PRF, Polícia Rodoviária Federal, Jairlon Henrique Moura, o ex-diretor da ABIN, Saulo Moura Cunha, o ex-diretor adjunto da ABIN, Alessandro Moretti, e o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Márcio Nunes. Durante os depoimentos, Moretti e Nunes negaram ter recebido ordens para seguir um plano de golpe de Estado ou de fazer um policiamento direcionado aqui durante as eleições de 2022. Moretti disse que as orientações eram para que eles fizessem apenas um policiamento ostensivo. De acordo com Nunes, em nenhum momento Torres insinuou ou falou algo sobre ruptura institucional ou sobre ações antidemocráticas. Já o ex-diretor da PRF confirmou ter recebido ordens do Ministério da Justiça para fazer blitzes em ônibus com direções que iam em direção ao Nordeste durante aqui as eleições, mas ele negou ter recebido um direcionamento político por parte do então ministro Anderson Torres. Ele afirmou ter participado de uma reunião com Torres ainda no período pré-eleitoral para discutir ações sobre a segurança da eleição, mas que a ideia era para reforçar a segurança durante as votações e que em mais de 60% dos veículos essas blitzes aqui não demoraram mais do que 15 minutos. No entanto, de acordo com o servidor da Polícia Rodoviária Federal, partiu de Moura a ordem para que a inteligência do órgão atuasse e reforçasse essa abordagem aqui de ônibus e vans durante as eleições. A orientação, de acordo com esse servidor, era para que a PRF tomasse um lado por determinação do diretor-geral. Ele, inclusive, Moura é investigado em outro processo que apura a possível obstrução nas eleições de 2022. Já Saulo Cunha, ex-diretor da ABIN, disse que no final do 7 de janeiro de 2023, a agência já tinha a informação de que a manifestação do dia 8 de janeiro seria de médio ou de grande porte. Ele disse que esse indicativo foi baseado no aumento do número de caravanas que chegou a Brasília, além do monitoramento de vários conteúdos publicados em grupos extremistas. Saulo relatou que a ABIN começou a emitir alertas de inteligência já em 2 de janeiro, com foco nessa convocação para as manifestações. Os alertas foram enviados, de acordo com ele, para órgãos como o Gabinete de Segurança Institucional, as Forças Armadas, a Diretoria de Inteligência do Ministério da Justiça e outros órgãos. Até o dia 5 de janeiro, a análise era de baixa adesão a esse movimento, mas já havia aqui a sinalização de discursos violentos nas redes sociais. E a partir do dia 6, de acordo com ele, a ABIN começou a perceber um aumento nessa mobilização. E no dia 7, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal criou um grupo com representantes de mais de 20 órgãos do Poder Executivo do Governo Federal, permitindo aqui o compartilhamento desses alertas. De acordo com Saulo, um dos principais alertas foi emitido às 19h40 do dia 6 de janeiro, destacando a convocação para atos violentos e além do risco de invasões de prédios públicos, incluindo o Congresso Nacional com manifestantes armados. Ele também disse que apenas às 9 da manhã do dia 8 de janeiro, os analistas da ABIN tiveram quase certeza de que o plano era de fato invadir a esplanada após uma assembleia que foi realizada por manifestantes aqui nos acampamentos, Algarte. Ruth, vamos falar de um assunto agora que aconteceu no dia de hoje, um episódio muito constrangedor. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, abandonou a audiência na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado depois que ela discutiu com os parlamentares. Ela mesma disse que se sentiu agredida quando tentava fazer o próprio trabalho. Ruth, eu queria acompanhar a sua apuração por aí e também o seu feeling para entender um pouco desse bate-boca com a ministra do Senado. Nós já vimos aqui algumas outras imagens, mas foi uma sessão muito acalorada.
Pois é, Algarte, exatamente. A situação toda começou quando a ministra Marina Silva e o senador Omar Aziz discutiram aqui sobre obras da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, durante um debate que foi marcado por interrupções na Comissão de Infraestrutura. Então, o presidente do colegiado, Marcos Rogério, interferiu, dizendo para a ministra realizar esse debate internamente no governo e pediu que fosse retomada a pauta da comissão. Marina, então, respondeu ao senador pedindo que ele ficasse tranquilo, que o governo do presidente Lula era de frente ampla e disse que esse governo serve para enfrentar aqui o que ela chamou de ditadura com a qual o senador não teria se importado. Então, o presidente da comissão ironizou a fala da ministra, alegando que essa era a educação que ela tinha. E ela respondeu dizendo que não se intimidaria e que não seria submissa. Marcos Rogério, então, pediu respeito e falou para a ministra, abre aspas, se ponha em seu lugar, fecha aspas. Momentos depois, então, o senador Plínio Valério pediu para fazer uma pergunta para a ministra e retomou aqui com essa questão a discussão na comissão, ao afirmar que não respeitava ela enquanto ministra, mas apenas enquanto mulher, o que levou a ela a sair da sessão porque ele se recusou a pedir desculpas. Vamos conferir? Ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Ministra, vamos assegurar. Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que o senhor não me respeita por como favor, ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos, eu vou pedir ao plenário. Então, Cada um dos senadores. Convidada como ministro. Cada um dos senadores. Eu estou convidada como ministro. Cada um dos senadores. Ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Cada um dos. Porque eu fui convidada como ministra. Cada um dos. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. O senhor me peça Senadora, desculpa e eu permaneço. Ministra, se Vossa Excelência. Se não pede desculpa, se Vossa Senhoria, eu vou me retirar. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência pode se retirar. Não, vocês Bom, me eu não vou. convidaram Não, como vou ministro. pedir desculpa. Não, Se Vossa Excelência. Cara, não faça isso, menino. Quando eu separei, Faça é o porque pedido de não tenho desculpa. nada contra a mulher. O dever da ministra. Foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora. por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata. A senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou psicopata. Está com medo de mim? Eu vou De pedir. mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com Eu medo de mim, ministra? vou. Após todo o ocorrido, o presidente Lula ligou para a ministra Marina Silva para se solidarizar com ela e disse que ela fez bem por deixar a sessão em meio a esse bate-boca. Ela também recebeu solidariedade por parte de líderes do governo aqui no Congresso Nacional, além da primeira-dama Janja e da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Marina, após todo o ocorrido, comentou essa discussão, dizendo que se sentiu desrespeitada por fazer seu trabalho. Vale lembrar que o senador Plínio Valério já disse em outra ocasião que não tinha como ficar 6 horas ouvindo a ministra em uma comissão do Congresso Nacional sem ter vontade de enforcá-la. Para a gente finalizar, antes de sair da sessão, Marina defendeu as etapas técnicas para a emissão de licenças ambientais e criticou as mudanças no licenciamento que estão aqui em um projeto aprovado pelo Senado na semana passada. O texto, entre outras coisas, dispensa a necessidade do pedido de solicitações ligadas à agropecuária e facilita aqui a emissão dessas licenças. O projeto retornou para a Câmara dos Deputados porque sofreu mudanças aqui no Senado, mas o presidente da Casa, Hugo Mota, disse nesta tarde que a Câmara não deve analisar o projeto de imediato e que deve levar um tempo a mais para poder votar essa proposta, ou seja, indicando que não deve entrar na pauta desta semana ou até mesmo da próxima. Volto com você, Algarte. Sem dúvida, né, Ruth? É um episódio extremamente delicado. A gente está acompanhando a repercussão desde o momento em que essa cena foi registrada. Enfim, analisando como, pelo menos a ministra também, ela já deu algumas declarações logo depois que ela se retirou desse convite, como ela mesma afirmou durante essa sessão, e como vai ser isso digerido nas próximas horas. Muito obrigado, bom trabalho por aí. Qualquer novidade é só nos acionar.